Olá, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Renata e estou aqui novamente para mais uma aula de matemática do PET 2. Hoje nós vamos iniciar a semana 3 falando sobre poliedros. Na semana 3, a gente vai ver sobre geometria, os sólidos geométricos, os poliedros. O que são poliedros? Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. A gente aprendeu os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? São figuras geométricas que possuem 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Então, comprimento, largura e altura, certo? E são aqueles que são limitados por polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras planas limitadas por segmentos de reta, que se tocam apenas em seus extremos. Os poliedros são compostos por 3 elementos fundamentais. As faces, que são os polígonos que compõem a superfície. Aqui eu tenho um exemplo de um cubo. Esse poliedro aqui, ele é um cubo. Por que ele é um poliedro? Porque ele é um sólido geométrico limitado por polígonos, né? Ó, você vê que as faces dele são polígonos. O que é polígonos? São figuras planas limitadas por segmentos de reta. Então, por exemplo, cada face aqui dele é um quadrado, e quadrado é um polígono, porque é limitado por segmento de reta, né? Então, um polígono é uma figura plana. Então, as faces são os polígonos que compõem a superfície. Então, quantas faces que eu tenho aqui no cubo? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, que é a parte de trás aqui que a gente não está vendo, 5, que é a parte aqui de baixo, que fica aqui sobre uma mesa. Por exemplo, se eu colocar o cubo sobre uma mesa, aqui tem o quadrado que fica em cima da mesa, certo? Então, olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4, que é atrás aqui o lado, 5 com a parte de baixo e 6 com o outro lado do cubo aqui, certo? Então, as faces são os polígonos que compõem a superfície. Então, a gente vê que o cubo ele é formado por 6 quadrados, né? Então, ele tem 6 faces, certo? Cada face do cubo é um quadrado. As arestas são retas que unem os lados do sólido. As arestas são essas retas que unem os lados dele, certo? Então, vamos contar quantas arestas que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui embaixo, 7 com a altura, 8, 9, 10, 11. Não, tem mais, são 12. Eu esqueci de contar uma. Olha, vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4. 5, 6 com a altura aqui, certo? 7 com esse lado aqui. 8, 9, 10, 11 e 12. Esqueci de contar aqui, certo? Então, o cubo, ele tem 12 arestas. O vértice é o ponto de união das arestas. Então, o vértice é o ponto que une as arestas. Olha, esse ponto aqui que une, está vendo onde que está um círculo aqui? Então, esse círculo aqui é o vértice, tá? Está marcando o vértice, que é o ponto que une as arestas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que tem aqui. 8 que tem aqui embaixo, tá vendo? Dá para a gente ver do outro lado que uniu essa aresta com essa. 8. Então, nós temos 8 vértices, certo? Relação de Euler. Então, vamos ver. Esse sólido aqui, o cubo, ele é o sólido acima formado, apresenta 6 faces, que a gente viu, né? Que o cubo, cada face dele é um quadrado, que ele é formado por 6 quadrados, 12 arestas, que a gente já contou, e 8 vértices, né? Então, olha, aqui tá melhor para vocês verem as arestas, olha. 1, 2, 3. A aresta, lembra? A aresta é essa linha aqui que une os lados. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas e 8 vértices, né? Que o vértice é esse ponto que une as arestas, certo? Aqui, o sólido acima, esse sólido aqui, ele representa uma bola de futebol, né? Tem o formato de uma bola de futebol. O sólido acima apresenta 12 faces, 30 arestas e 20 vértices. Esse sólido aqui apresenta 6 faces, vamos ver. Olha, tem essa face de trás aqui, essa da frente, 2, 3 embaixo, 4 essa do lado, 5 do outro lado e 6 em cima, certo? Então, elas têm 6 faces. 12 arestas, vamos contar as arestas, são essas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas e 8 vértices. O vértice é esse pontinho que une as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Observe que para cada um dos poliedros, o número de arestas é exatamente 2 unidades menos do que a soma do número de faces com o número de vértices. Então, por exemplo, se eu somar o número de faces com o número de vértices, aqui, olha, do cubo, tem 6 faces e 8 vértices. Somando 6 mais 8, vão dar 14. 14 menos 2 dá 12, que é o número de arestas, certo? Então, se a gente somar o número de faces com o número de vértices e subtrair 2, a gente tem o número de arestas, tá? Por exemplo, esse daqui tem 12 faces e 20 vértices. 12 mais 20 vão dar 32. Se eu tirar 2, fica 30. 32 menos 2, 30, que são 30 arestas, certo? Então, essa propriedade ela é chamada de relação de Euler e pode ser escrita da seguinte maneira: o vértice mais a face é igual a aresta mais 2, sendo V o vértice, o F a face e o A a aresta. O número de vértices, faces e arestas do poliedro, respectivamente. Então, V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. Prismas. Chama-se prisma todo poliedro convexo em que 2 faces são polígonos congruentes, ou seja, possui a mesma forma e medidas. Todo prisma, gente, a parte de cima e a parte de baixo do prisma são polígonos iguais, tá? Por exemplo, aqui esse prisma é um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, ó, a parte de baixo também vai ser 5, a base dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Um polígono de 5 lados a gente chama de pentágono, lembra? Quando vocês estudaram polígono, um polígono de 5 lados a gente chama pentágono. Como a base dele é um pentágono, a gente fala que ele é um prisma pentagonal, entendeu? Porque a base dele é um polígono de 5 lados. Um polígono de 5 lados ele é chamado de pentágono. Ou seja, possui a mesma forma e medidas situados em planos paralelos, e as outras faces são paralelogramas. Ao lado temos um prisma pentagonal, que é esse prisma aqui, pois as bases do prisma são pentágonos. Então, todo prisma, gente, em cima e embaixo, ele tem os polígonos são iguais. Ele é formado de polígonos iguais. Esse prisma aqui, ele tem o formato de uma caixa, não tem? Uma caixinha, né? Então, tem formato de uma caixa. Pirâmides. Chama-se pirâmide o poliedro em que uma das faces é o polígono convexo qualquer, de n lados, n maior ou igual a 3. E as outras n faces são triângulos. Então, é muito fácil a gente distinguir uma pirâmide, porque a pirâmide, as faces dele que não são a bases, só em forma de triângulo, são triângulos. Todas as faces da pirâmide, tirando a base pode ser um triângulo, pode ser um polígono qualquer. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. A base da pirâmide pode ser um polígono qualquer. A base é o que fica embaixo, viu? Base, o que fica embaixo. Então, pode ser um polígono qualquer com lados de 3 para cima, né? Um polígono de 3 lados para cima.
Pode ser de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados. Só que as faces laterais da pirâmide são todas formadas por triângulo, tá? Então, as faces laterais são todas formadas por triângulos. Ao lado, temos uma pirâmide triangular, pois a base da pirâmide é um triângulo, é que a base dela é um triângulo também. Mas a gente tem uma base de um triângulo, de uma pirâmide, pode ser quadrada, entendeu? Se for um quadrado, é uma pirâmide quadrangular, entendeu? Planificação de um sólido. Planificação de sólido é uma representação do sólido num plano de modo que toda a sua superfície se apresente como uma figura plana. Observe a planificação do prisma triangular. Aqui a gente tem esse prisma triangular aqui. Por que ele é chamado prisma triangular? Porque as bases dele são triângulos, ó. Triângulo e aqui embaixo também o triângulo. Que a gente viu que o prisma, o mesmo polígono que eu tenho em cima, eu tenho embaixo na face também. São polígonos, as bases são polígonos iguais, certo? Quando eu vou planificar esse prisma aqui, o que acontece? Eu vou desmontar. Então, esse triângulo que está em cima, ele fica aqui do lado, esse triângulo que é a base fica aqui embaixo, e esse prisma, ele tem 1, 2, 3 faces. Então, 1, 2, 3 faces. Certo? Aqui, 3 faces. Então, quando eu faço a planificação, eu desmonto. Por exemplo, se eu for planificar esse prisma aqui, eu vou desmontar. Quando eu pego uma caixa e eu desmonto ela, eu abro ela, eu estou fazendo a planificação. Aí, quando você faz a planificação, você consegue ver todos os polígonos que formaram esse prisma aqui. Tá? Atividade 1. Os 5 poliedros regulares, conhecidos por poliedros de Platão, são associados aos 5 elementos da natureza. Platão associa o tetraedro como elemento de origem do fogo, o cubo à terra, o octaedro ao ar, o icosaedro à água e o dodecaedro representaria a imagem do universo no seu todo. Então, aqui, a gente tem o hexaedro. O hexaedro representa o quê? O hexaedro é o cubo, viu, gente? O hexaedro, ele é o cubo. Então, ele é também chamado de hexaedro, tá? Por que ele é chamado de hexaedro? Porque ele tem 6 faces, tá? Por isso que ele é chamado também de hexaedro. O cubo, ele representa o quê? A Terra, né? A Terra. Então, a gente tem aqui que ele tem 8 vértices e 6 faces. Vamos descobrir o número de arestas. Vamos descobrir o número de arestas pelaquela teoria de Euler. Relação de Euler. Vamos lá. O vértice mais o número de vértices mais o número de faces, se eu subtrair 2, se eu somar os dois e subtrair 2, eu vou ter um número de arestas, não vou? Então, vamos somar o número de vértices e o número de faces. 8 mais 6, 14. 14 menos 2 são 12. Então, ele tem 12 arestas. Eu posso contar também, tá? Mas eu estou querendo fazer aqui pela relação de Euler para vocês já ir acostumando com a relação de Euler, tá? Aqui o octaedro. O que é o octaedro? É esse do ar, olha. O octaedro, ele é o elemento de origem o ar. Este daqui. Então, eu tenho 12 arestas e 6 vértices. Se eu somar o número de vértices com o número de faces e subtrair 2, eu não tenho número de arestas, não é? Então, se eu somar, eu tenho 12 arestas. Se eu somar 12 mais 2, eu vou ter 14. Que número que eu somo com 6 que vai dar 14? O 8, né? Porque o número de vértices mais o número de faces, se eu subtrair 2, eu tenho o número de arestas, certo? Então, vamos lá, ó. 6 mais 8, vértice mais face, 6 mais 8, 14. Menos 2 vai dar 12, que é o número de arestas, tá? Dodecaedro. Ó, eu tenho o número de vértices e tenho o número de faces. 20 mais 12, 32. Se eu subtrair 2, 32 menos 2, 30. Então, o número de arestas vai ser 30, tá?
Opa, vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Não, então, número de arestas, 30. Agora aqui, icosaedro. Ó, número de vértices mais o número de faces, se eu subtrair 2, eu vou ter um número de arestas. Então, se a aresta é 30, então 30 mais 2 vai ser a soma do vértice mais a face, não é? Aqui a relação de Euler. Aresta mais 2 vai ser a soma de vértices mais face. Então, a aresta é 30, mais 2, 32. Então, a soma do vértice com a face tem que dar 32. Então, se a face são 20, então, para somar 32, vai dar, o número de vértices vai ser 12, porque 20 mais 12, 32, certo? Então, o número de vértices mais o número de faces, menos 2 é igual ao número de arestas. Então, ó, 12 mais 20, 32. Menos 2, 30, que é o número de arestas, tá? Completamos a tabela. Agora nós vamos ver. Observando a tabela do slide anterior, determine a diferença. O que é a diferença, gente? Toda vez que eu vou determinar a diferença, eu vou subtrair. O que é a diferença? Diferença é o resultado da subtração, tá? Então, determina a diferença entre a soma do número de arestas do poliedro associado à água com o número de faces do poliedro associado ao ar. Então, a soma do número de arestas do poliedro associado à água. Vamos ver qual que é o poliedro associado à água. O poliedro associado à água é o icosaedro, aqui, ó, icosaedro, a água. Icosaedro, cadê ele? Aqui, ó. O número de arestas é 30. Então, a soma do número de arestas do poliedro associado à água, que é 30, vou colocar aqui. Ó, poliedro associado à água é 30, o número de arestas é 30. Vou aumentar aqui o número para vocês enxergarem melhor. O número de arestas associado à água é 30, o poliedro associado à água é 30. Com o número de faces do poliedro associado ao ar, quero achar a soma do número de arestas do poliedro associado à água com o número de faces do poliedro associado ao ar. Qual que é o poliedro associado ao ar? O octaedro. O número de faces do octaedro. Número de faces. Qual que é o número de faces do octaedro? 8. 8 faces. Então, vai ser 30 mais 8, que é igual a 38. Então, a soma do número de arestas do poliedro associado à água com o número de faces do poliedro associado ao ar é igual a 38, certo? E agora, a soma do número de vértices do poliedro associado à Terra. Poliedro associado à Terra é o cubo. Está falando do número de vértices do poliedro associado à Terra. Então, o cubo, que é o hexaedro. Número de faces é 6, né? Do cubo é 6. Não, número de faces não, número de vértices, tá? Ó, e a soma do número de vértices do poliedro associado à Terra. É o número de vértices. Então, o número de vértices é 8 do cubo. Então, 8 mais com o número de arestas do poliedro associado ao fogo. O poliedro associado ao fogo é o tetraedro. Ó, Platão associa o tetraedro como elemento de origem do fogo. Então, o tetraedro, o número de faces dele... Não, o número de arestas. O número de arestas do tetraedro é 6. Então, 8 mais 6 é igual a 14, certo? Então, achamos a soma do número de vértices do poliedro associado à Terra, que é 8, com o número de arestas do poliedro associado ao fogo, que é 6. Agora está pedindo o quê? Determina a diferença entre essas duas somas aqui, ó, tá? Ó, a diferença entre a soma do número de arestas do poliedro associado à água com o número de arestas, com o número de faces do poliedro associado ao ar. Somamos aqui, deu 38, a diferença dessa soma com essa. Então, toda vez que eu falar diferença, eu vou subtrair.
Então, é 38 menos 14. 38 menos 14 vão dar 24, certo? Então, essa é a diferença que está pedindo nessa atividade, entendeu? Agora, nós vamos para a atividade 2. Uma estrutura feita de arame tem a forma de um cubo cujo lado mede 20 centímetros. Então, esse cubo aqui, olha que está na figura, cada lado dele mede 20 centímetros. Uma formiga encontra-se sobre um vértice do cubo no ponto A. A formiga está aqui, no ponto A. Conforme é mostrado na figura ao lado, na verdade, na figura abaixo, tá? Observou-se que essa formiga saiu do ponto A, foi caminhando ao longo do fio e, após ter percorrido a maior distância possível, retornou ao ponto de partida. Se ela passou uma única vez sobre cada vértice, qual a distância em centímetros percorrida pela formiga? Ela passou uma única vez sobre cada vértice, então ela não repete o vértice, não. Então, por exemplo, ela sai daqui, vamos andar aqui com a formiga. Sai daqui, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltou aqui. Aqui ela andou 8 lados, tá? Agora, poderia passar por outro caminho, poderia. Vamos ver outro caminho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Voltou, passou uma vez no vértice só e voltou onde que ela saiu. Só que tem uma coisa, falou a maior distância possível. Então, aqui deu 6, daquele outro caminho deu 8. Vamos tentar outro caminho. 1, 2, 3, 4. Deu 4, deu menos ainda. Então, vamos tentar outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior distância que a gente viu foi 8, que andou aqui, olha. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pode repetir o vértice. Ó, a gente passou uma vez aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a maior distância foi 8, né? Só que está perguntando, se ela passou uma única vez sobre cada vértice, qual a distância em centímetros? Então, ela passou por 8 lados, né? Cada lado no médio 20. Então, para achar a distância em centímetros, ela andou 8 vezes 20. Por que vezes 20? Porque cada lado mede 20 centímetros, certo? E ela andou por 8 lados, passou por 8 lados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um desses lados mede 20. Então, 8 vezes 20, eu vou achar a distância que ela andou em centímetros. 8 vezes 20 vai dar 160 centímetros, certo? Essa foi a distância que ela percorreu. Agora vamos para a atividade 3. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Então, aqui, ó, aqui ela está a embalagem planificada, ela vai ser montada. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Aqui está a embalagem e ela vai ser montada. Quando eu monto ela, olha, aqui ela está planificada porque ela foi aberta. Eu vou montar este lado aqui, ó, esse polígono vai para cima e esse vai para baixo. A gente viu que é um prisma que tem as bases iguais, não é? Quando você monta ela, a gente vai unir esse lado com esse lado. Então, essa aresta com essa aresta vai juntar e vai formar uma só. Então, eu não vou contar ela 2 vezes, porque, olha, quando eu vou fechar a caixa, o que acontece? Essa aresta junta com essa, cola com essa e forma uma aresta só. Então, não vou contar esta uma e essa 2, eu vou contar como fosse uma aresta só, tá? Então, vamos contar ela sem ser montada. Vamos contar quantas arestas que eu tenho. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embaixo também tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Essa aresta juntou com essa, porque eu vou dobrar, juntar, né? Com essa, eu vou fechar
E aí essa aresta vai formar uma só, então eu vou contar uma vez só ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 mais 6, 12. Mais 6 aqui, 12 mais 6, 18. Eu não conto essa porque essa juntou com essa e formou uma só. Então, 18 arestas. Agora vamos ver ela montada. Vamos contar ela montada. Aqui a gente viu que tem 6, aqui também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viu? Então, vocês viram que quando aqui ela está desmontada. Então, quando eu vou montar ela, essa aresta aqui vai juntar com essa e vai formar uma só. A gente cola para fechar, entendeu? Então, não vou contar essa e essa, a gente conta uma vez só, entendeu? Então, quantas arestas? 18. 18 arestas, certo? Vocês lembram o que é aresta, hein? Arestas é cada lado aqui, ó, cada linha aqui, cada segmento que formou esse prisma aqui, tá vendo? Essa figura é um prisma, né? Por quê? Porque as bases são iguais, são formadas por polígonos iguais, tá? Espero que vocês tenham entendido, gente. Se tiver alguma dúvida, revejam de novo essa aula, quantas vezes forem necessárias. Essas atividades que eu passei aqui para vocês são atividades bem parecidas com as atividades do PET, então não é totalmente igual, né? Então, esse aqui é só um exemplo para vocês conseguirem fazer as atividades do PET sem nenhuma dúvida. Então, tchau para vocês e até a próxima aula.